Olá, meu amigo e amiga. Esse final de semana será muito diferente para algumas criaturas aqui no Brasil e fora do nosso país também. Mas não para pessoas como você e eu, que se quisermos ficar esse final de semana inteiro dentro de casa, assistindo um filme, fazendo alguma coisa, ou se quisermos sair para dar uma caminhada, resolver um problema, ou se quisermos fazer uma visita, ou receber uma visita, ou fazer uma festinha, tá tudo liberado para a gente. Mas para uma criatura em especial, nada disso será possível. Me refiro à figura do inelegível, que esperou o contato e o contato veio. E agora ele está guardado dentro da sua residência nesse final de semana inteiro, não podendo entrar nas redes sociais. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. O senhor está ajudando a sanidade mental do nosso país a ficar um pouco melhor. Mas essa sanidade não vai chegar nesse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, que está comemorando o fato do ministro Alexandre de Moraes não poder mais ir à Disney porque teve o seu visto cancelado. Pelo menos é isso que está numa rede social, né? O mundo está vivendo uma situação, nos Estados Unidos especificamente, que a diplomacia, os caminhos normais que a civilização sempre utilizou para tratar de problemas entre nações, isso acabou. Agora nós temos um bando de lunáticos de extrema-direita que querem fazer do nosso país, de fato, o quintal, assim, com um carimbo bem grande, né? Para que eles comandem o planeta, pelo menos nesse hemisfério aqui, a partir do Brasil. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas cenas e algumas informações jurídicas também, muito importante, porque eu estou vendo no meio jurídico algumas pessoas fazerem uma análise errada do porquê o Bolsonaro está trancafiado na sua casa nesse final de semana. Por que ele recebeu a tornozeleira eletrônica? Todo mundo está enxergando uma coisa, mas a razão foi outra completamente diferente. Bom, vou explicar e conversar com vocês sobre essas questões, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui dos nossos papos, do nosso chat, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, porque tudo isso que eu disse aqui ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com essa cena, né, porque ela foi vista por vários ângulos, mas essa câmera aqui foi do jornal Correio Brasiliense, que pegou o exato momento que o inelegível estava ali entrando no veículo para ir para casa, já para começar o seu retiro forçado, e de repente um som ao fundo ecoou. Era um trompete que foi se mostrando cada vez mais forte, né? Então vamos compartilhar essa cena aqui com as pessoas, né? Vamos lá. Opa, vamos lá. Você acha justo que o seu julgamento seja colocado na negociação? Estava falando, né, para o jornalista, de repente. Aí se invocou. Aí se invocou. Falou, vou ficar aqui, o cara vai ficar tocando a marcha fúnebre, né? Aqui no outro ângulo. E lá embaixo, ó, a muvuca. Gente, é uma mixagem, né? Porque o fundo barulho de sirene com o trompete do nosso amigo aí, que já está bastante conhecido, né? Bom, gente, sempre aos finais de semana eu pego as capas dos jornais aqui, o conteúdo dos principais jornais no Brasil, para comentar com vocês. E hoje eu não vou nem pegar todos os jornais, vou pegar só a capa do jornal Meia Hora, que é o jornal popular mais lido aqui no Rio de Janeiro, né? E eles colocaram na capa deles, acho que dá para vocês pegarem, aqui o seguinte, a capa inteira tá hilária, na letra fina em cima. Pendrive no banheiro cheira mal e pode dar M. Bom, aí na manchete. STF, aí eles colocam, quer dizer STF, sextou com tornozeleira fechada. E aí depois mais alguns memes, né? Toque, 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 aí tem a cara do Bolsonaro mudando, depois tem um bonequinho, Jair Bolsonaro preso, depois um copo de chopp. O choro é livre, ele não, porque todo mundo sempre chora um chopinho, né? Então o choro é livre, ele não. E aí está a cara do Alexandre de Moraes. E aí tem essa manchete aqui.
é melhor já ir se acostumando que o sonho se tornou zeleira. Ai, muito engraçado, né? Aí depois vários aqui memes, ó, usa tornozeleira, né? Enfim, vários memes aqui. Aí depois embaixo, ninguém solta o tornozelo de ninguém. Sem redes sociais, Bolsonaro fica off em cadeia nacional. Usa dispositivo eletrônico e torce o tornozelo para não ser preso. Então, enfim, esperou o contato, né, gente? Bom, e aí é o seguinte, a decisão do ministro Alexandre de Moraes já foi respaldada por outros 3 ministros do Supremo. Então tem 4-0, são 5 na primeira turma. Falta só o voto do ministro Fux, que está uma grande incógnita, porque segundo as últimas notícias, o ministro Fux, junto com Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, foram os 3 ministros poupados para não terem o seu visto bloqueado nos Estados Unidos. Então vai ficar esquisito, hein, ministro Fux? O senhor, de repente, se vota contrariamente às medidas cautelares contra Bolsonaro, vai das duas uma. Vai ficar demonstrado que o senhor tem medo, que o senhor está com medo, ou que o senhor está muito agradecido, o senhor quer manter o vistinho do senhor para poder ir para os Estados Unidos, para a Disney, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu estou achando aí que o ministro não vai ter muita condição moral, é uma condição jurídica, conjuntural nesse momento, de não acompanhar os outros ministros da Suprema Corte, né? Porque senão vai pegar muito mal para ele. Bom, o governo Lula espera reação de Trump e baterá na tecla da soberania. Nós comentamos isso aqui. Quando veio a tornozeleira no Bolsonaro, era óbvio que, diante do que está acontecendo nos Estados Unidos, na insanidade que está comandando aquele país, que haveria mais uma tacada vinda de lá. E veio. E o Dudu Bananinha comemorando, né? Comemorando aqui que o governo norte-americano, Trump, está querendo esmagar o nosso país, a nossa nação, subjugar a nossa nação e simplesmente destruir o nosso sistema democrático aqui, que com todos os defeitos é o que nós temos. E a gente não pode deixar que ele piore, ou que ele seja quebrado. Escreveu ele numa rede. Trump enxergou que existe uma elite financeira que dá suporte ao regime brasileiro. Lula não saiu da cadeia para a presidência sozinho, daí veio a taxação de 50%. Então ele está colocando que a elite financeira no Brasil é responsável por tudo que está acontecendo também. Então ele acha que a elite financeira tem que ser punida com a taxa de 50%. Então esse é o traidor com espectro amplo, né? Ele está atacando tudo aqui no Brasil, mesmo as elites brasileiras, né, que com todos os defeitos, né, por incrível que pareça, a elite aqui no nosso país, eles têm alguns interesses aqui dentro da nação também. Então, querer destruir ou atacar esses grupos realmente não é uma coisa muito inteligente, exceto para os traidores convictos, que é o caso do Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, ele está sacramentando que ele está deixando de ser um cidadão brasileiro. Ele está agora, vai virar um cidadão norte-americano. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai pedir a sua naturalização lá, vai ser o filho americano do Bolsonaro, e não vai voltar mais para o Brasil, porque aqui ele será condenado, e a pena dele prescreve muito tempo lá na frente. Então ele vai virar um zumbi atazanando aqui o nosso país. Mas tem uma coisa, uma mudança de regime nos Estados Unidos, ou seja, se os democratas voltarem ao poder, o Trump não vai ficar para sempre à frente dessa insanidade, ele vai ter que sair uma hora. Então, quando isso, por razões naturais ou por razões jurídicas, políticas, quando isso acontecer, o cenário nos Estados Unidos podem mudar as coisas lá completamente, até porque eles vão enfrentar uma turbulência agora que muita gente ainda não percebeu. A gente está muito focado com os nossos problemas aqui, mas eu vou comentar com vocês um aspecto aqui. Bom, com a União Europeia e México, Trump envia 25 cartas tarifárias. Veja a lista. Gente, o Trump simplesmente ele declarou uma guerra tarifária ao planeta inteiro. Porque quando ele pega a Europa, a África do Sul, a Argélia, enfim, todo mundo aqui, os países todos aqui. Isso, o México, do lado que eles têm ali, o Canadá, que eles têm relações muito intensas, vocês imaginem só, a partir do dia 1º de agosto, todos os produtos desses países, todos estarão taxados.
o menor com 25% e o maior que o Brasil, 50%. Isso vai gerar um colapso nos Estados Unidos, é gigantesco, porque todos os produtos que estão indo para lá, de todas as partes do mundo, todos os comerciantes, todas as empresas, os importadores norte-americanos, os que produzem, os industriais, enfim, todos eles vão ter que pagar mais caro em tudo que estão recebendo. E, obviamente, vão ter que repassar isso instantaneamente para os seus consumidores finais. Então, gente, vai ser uma bomba econômica dentro dos Estados Unidos muito grande. E aí, muitas pessoas estão tendo dificuldades para fazer análises do que pode acontecer, porque isso nunca aconteceu. Isso é uma coisa inédita, esse tipo de situação. Agora, e o Trump? Ele vai conseguir negociar ponto a ponto? Vai diminuir aqui? De qualquer maneira, qualquer que seja o desdobramento, o colapso, a confusão está criada nos Estados Unidos. Isso pode provocar uma queda de popularidade muito grande na criatura. E dependendo dos grupos que ele esteja atingindo, ele pode vir a sofrer um desgaste político ainda maior, que pode culminar, inclusive, no impeachment, né? Então, muita coisa vai acontecer. Vocês, bolsonaristas, acalmem seus coraçõezinhos, não é o visto que está sendo bloqueado do ministro Alexandre de Moraes, que vai alterar a história do planeta, não, tá? Trump será mergulhado no caos, Brasil será mergulhado no caos se não ceder a Trump, diz Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é o porta-voz da Orcrim de sequestradores, né? Ou vocês paguem o resgate, senão a coisa vai ficar muito pior para vocês. É a mentalidade criminosa, mas o que a gente poderia esperar de um filho de um Bolsonaro? É aquilo que eu já disse para vocês, é a teoria da evolução da espécie de Darwin, que eles perverteram. E Darwin ele sempre apresentou na sua teoria que cada espécie que vinha sucedendo a outra melhorava, evoluía, se adaptava, exceto no clã Bolsonaro, que evolui. Eles conseguem ficar piores do que o próprio pai, né? Marco Rubio manda revogar visto de Moraes, familiares e aliados no tribunal. É uma coisa inédita também, mas já estava meio que esperada. E vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes vai recuar? Gente, existe alguma possibilidade de simplesmente agora acontecer um milagre aqui no Brasil? O Paulo Gonet fala, olha, tudo que eu escrevi é besteira, a Polícia Federal, olha, vamos apagar tudo isso, vamos pacificar. Isso não existe, gente. Então, essa possibilidade não existe. Agora, é óbvio que o clã Bolsonaro e o bolsonarismo aqui no Brasil, como eu sempre disse para vocês, eles exercem um papel funcional. Mas funcional para quem? Para grandes grupos nacionais e transnacionais de submissão, de subjulgamento do nosso país, dos interesses nacionais nossos ficarem abaixo dos interesses de outras potências, de outros grupos econômicos. Por isso que eles fizeram, ainda fazem tanto barulho, eles provocam tanta distração da sociedade brasileira sobre os problemas reais aqui do nosso país. E eles vão continuar a fazer isso. Agora, são traidores, né? Bom, aqui o tal da postagem do Marco Rubio, que traduzida vem, deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos não fizessem censura, né? Agora a universidade, a estrangeiros, enfim, a cientistas, a publicações, a pesquisa. Então é um negócio ridículo lá. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Nossa, então o Brasil tem um poder, né, de enfrentar os Estados Unidos, mexer com eles lá dentro. Pô, então o Brasil vai poder enfrentar outras questões também, né? Portanto, ordenei a revogação de vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como seus familiares próximos, com efeito imediato. Então, Dudu Bananinha, essa é a mentalidade de vocês, né? Atacar a família das pessoas para conseguir os objetivos. Esse negócio de Deus, pátria e família, Deus é Donald Trump. Pátria são os Estados Unidos. E família é a família Bolsonaro, que está acima de tudo para essa gente. Eduardo Bolsonaro comemora a punição a Moraes nos Estados Unidos e diz que há mais por vir. Pois é o traidor convicto, né? E aí, as discordâncias em relação ao que está acontecendo com o Bolsonaro tem a ver com a ignorância que muitas pessoas estão tendo sobre a causa. Gente, o Bolsonaro ele recebeu a tornozeleira eletrônica não é por causa do processo em que ele é réu,
Olha só, isso é fundamental para que a gente entenda. Ele está recebendo a tornozeleira eletrônica em relação ao inquérito que o Dudu Bananinha está sendo investigado. Como o Dudu Bananinha está atacando a nossa soberania, conspirando contra a nossa soberania, é um criminoso, confesso, e ele está tendo a ajuda do pai, que está republicando todos os ataques contra a nossa democracia, ele está vitaminando esse ataque contra a Suprema Corte do nosso país, então foi decretada uma medida cautelar contra o senhor Jair, traidor da pátria Bolsonaro, para que ele não continue a vitaminar crimes que estão em curso contra o nosso país. Essa foi a razão. É óbvio que a tornozeleira eletrônica também impedirá que, em função das sanções que ele está recebendo, que ele fuja do nosso país. Então, a tornozeleira foi uma medida cautelar reflexa a tudo aquilo que está acontecendo, para que ele pare de atacar a nossa democracia, a nossa soberania, a nossa sanidade mental. Então, quando os juristas analisam sem ter lido as peças, aí fica complicado. E quando os meios de comunicação não têm uma visão crítica e convidam qualquer paspalho do meio jurídico para opinar sem ter lido, aí de fato as pessoas são induzidas a erro. Bolsonaro está engaiolado por uma outra razão, e não pelo fato dos crimes que ele já cometeu contra o nosso país, tá bom? Mais tarde eu volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!